E aí pessoal, tudo bom? Hoje eu vou falar da minha mineração que eu estou fazendo aqui e vamos falar também de custos e quanto que isso está me gerando ou não, né? Os valores se está sendo positivo ou negativo. Só para vocês terem uma ideia, eu tenho duas rigs, né? Cada rig minha, uma tem 7 GPUs e a outra tem 5 GPUs. Nessa de 7 GPUs eu tenho 6 RTX 2060 e uma 1660. E nessa de 5 GPUs são todas placas 1660, como vocês podem ver aí nos outros vídeos que eu tenho no canal. Até eu passo os overclocks que eu estou utilizando em cada uma delas. Bom, essas placas, né, elas estão aí me fazendo aí 325.7 MHz por segundo, né? Então, só para vocês terem uma ideia, eu vou abrir aqui. Elas estão me pagando aí, a expectativa de pagamento é 16,80 dólares, né, por dia. Isso daqui, essa expectativa é claro que modifica, né, de dia para dia, mas é em torno aí de uns 17 e poucos dólares. Às vezes está um pouquinho mais, às vezes está um pouquinho menos, mas enfim. É, com esse poder de mineração que eu tenho, eu consigo fazer saques na pool da Hive OS, né, na Hive On, a cada 20 dias. Então, a cada 20 dias ele dá um valor mínimo para saque na pool Hive On, né? E eu consigo aí fazer o saque de zero, o valor que é 0,1 Ethereum, né? Só para vocês terem uma ideia, para não falar que eu estou mentindo, olha só, o primeiro saque eu fiz no dia 24 de novembro e o segundo saque foi feito aí no dia 14 de dezembro. Saque é maneira de dizer, né? Porque eles fazem esse pagamento automaticamente. Então eu nem mexo em nada. Quando dá o valor de 0,1 Ethereum, eles vão lá e acreditam na minha conta da Binance. Bom, então vamos lá. Eu tenho aqui, né, só para vocês terem uma ideia do valor, 0,1 Ethereum equivale aí a aproximadamente 2.137, né, 2.137 reais. E vamos ver se isso dá dinheiro ou não dá, né? O que eu fiz aqui para facilitar a minha vida? Gente, essa questão de consumo de energia é uma dor de cabeça. Por quê? Os outros vídeos que eu tenho aqui no canal, eu coloco apenas o consumo da placa, porque o consumo da placa é o maior consumo que nós temos dentro da nossa rig. Porém, se a gente for parar para colocar na ponta do lápis mesmo, ponto a ponto, são mais do que as placas, né, o consumo. Eu tenho que colocar, por exemplo, na minha rig, eu tenho os fãs do lado de fora, né, eu tenho um vídeo ali, mostrei para vocês que eu montei numa estante. Eu tenho os estabilizadores também. Cada fonte também tem um consumo, né? Eu tenho duas fontes para cada rig, então um total de 4 fontes, 2 estabilizadores, os fãs, e tudo isso fica no meu escritório. E aí começa aquelas coisas. Por exemplo, meu escritório eu utilizo para trabalhar, né? Eu não vivo de mineração, não tenho essa capacidade de mineração suficiente para ficar vivendo apenas de mineração. Então, eu trabalho também aqui no escritório. E quando eu estou trabalhando no escritório, às vezes a temperatura fica muito quente por causa da mineração, tem que ligar o ar-condicionado um pouco mais forte, uso a iluminação aqui do escritório. Então a minha rig fica na minha casa, né? Então esse consumo da rig, às vezes ele meio que se mistura com outros consumos que eu tenho, né, dentro do meu escritório, por exemplo. Então, quando a gente fala da parte de consumo de energia, é extremamente importante, mas a gente tem que levar em consideração que às vezes não é apenas aquele consumo da placa, né? Só para vocês terem uma ideia, esses dias está fazendo um calor muito grande. Então, se eu pegar apenas deixar a janela aberta, ligar o ventilador, não é o suficiente para refrigerar. As placas começam a trabalhar muito quente. Eu não gosto de ver as minhas placas trabalhando em temperaturas muito altas, então eu acabo fechando todo o escritório, porque ele é pequeno, ligo o meu ar-condicionado aqui numa temperatura e que ela se mantém até o próximo dia, ou seja, meu consumo fica mais caro ainda de energia. Então, para evitar toda essa conversa, o que eu fiz? Eu sei que o consumo de casa, né, antes de eu instalar minha rig, era aproximadamente aí, contando até as bandeiras e tal, era aproximadamente R$ 450. Provavelmente aí, aqui nós somos em duas pessoas, né? Então o consumo é aproximadamente R$ 450. O consumo da minha casa, ou seja, sem a rig. Então é um consumo geral, é o ar-condicionado do quarto, chuveiro, máquina de lavar roupa, micro-ondas, essas coisas. O consumo da minha casa é em torno de R$ 450. Bom, e quanto que veio a minha conta de novembro? A minha conta de novembro veio uma
paulada, gente. Eu considero uma paulada. A gente está acostumado a gastar aí R$ 450 de energia, veio R$ 1.314 de energia elétrica. Gente, aqui eu peguei, coloquei então ó, o gasto da minha casa sem a RIG, um valor aproximado. E aqui eu tenho o valor da minha conta de luz, que deu 1.314. Bom, então eu saí de R$ 450 para pagar de conta de luz para R$ 1.314. Ou seja, eu tive um acréscimo de R$ 864 na minha conta. De onde está vindo esses R$ 864? Eu estou tomando banho mais demorado? Não. Eu estou gastando em outras coisas, né? Deixando máquina de lavar roupa? Não, não é isso. O que está consumindo a maior parte desse valor, pode até tomar um banho um pouco mais demorado, mas com o calor que está, a gente quase não esquenta o chuveiro, né? Mas o que dá para a gente ver é que eu tive um aumento significativo na minha conta de luz em decorrência do quê? Em decorrência do meu processo de mineração, ar-condicionado e etc. Né? Então, se eu fosse parar para pensar, a minha conta de luz desses 1.314, né, aproximadamente R$ 864 é apenas para a minha mineração. Bom, então eu peguei apenas subtraí, né, R$ 1.314 do que eu já gastava aqui em casa sem a RIG. Isso então deu R$ 864. Bom, e quanto que me deu 20 dias de mineração? Deu 0,1 Ethereum, e 0,1 Ethereum equivale, vamos ver aqui de novo, R$ 1.137. Então vou colocar aqui R$ 1.137,10 e vou colocar aqui na minha planilha. Bom, então 20 dias minerado dá 2.137, mas eu tenho que descontar esse valor aqui da minha RIG, que a minha RIG já gasta R$ 864, que é o valor a mais que vem na minha conta de luz. Então, se eu fosse parar para analisar, a minha RIG ela está gerando por mês R$ 1.273,10, descontando esse valor a mais que eu tive na minha conta de luz, né? Ainda dá para fazer um outro cálculo, por exemplo, se eu quiser zerar completamente a minha conta de luz, utilizando até o que eu já consumo em casa, né? Chuveiro, etc, 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 ou seja, o valor redondo, né? R$ 1.314, que é o somatório desse cálculo da custo aproximado da minha RIG com o valor que eu já gasto mensalmente para as minhas atividades aqui dentro de casa. Então, isso o valor sendo 1.314, se eu descontar o valor da minha mineração, ou seja, eu pagar a minha conta de luz da minha casa, mais a minha RIG, ainda me sobraria R$ 823. Bom, pessoal, então essa é uma ideia só para vocês verificarem aí que dá um lucro relativamente interessante, né? R$ 1.273. Essa estrutura que eu montei. É claro que a gente pode modificar o overclock, é claro que a gente pode diminuir esse consumo da RIG, o consumo da minha, enfim, né, todo esse consumo de energia, enfim, tem várias alternativas aí. Mas aí é só para vocês terem uma ideia de o quanto aumentou a minha conta de luz, o quanto eu gerei em 20 dias de mineração e descontando aí o valor que eu tive acréscimo da minha conta de luz. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Estou tentando fazer esses vídeos uma vez por semana, mas fim de ano, gente, é complicado, muita coisa para fazer, mas a gente sempre tenta aí dar um jeito, beleza? Vou pedir para vocês se inscreverem no canal, curtirem o vídeo, se quiser deixar comentário, deixem um comentário, que daí a gente consegue construir outros vídeos, outras propostas aí de vídeos e nós vamos nos falando, tá joia? Espero vocês nos próximos vídeos e grande abraço, tchau, tchau.